Que também está a marcar este dia, à velocidade dos acontecimentos, é a assinatura por parte do presidente ucraniano do pedido de adesão à União Europeia. É um tema para discutirmos também com Pedro Silva Pereira, vice-presidente do Parlamento Europeu. Olá, muito boa tarde. Obrigado também por se juntar a nós. Na prática, o que é que isto significa para as instituições europeias? Sabemos que amanhã há um plenário extraordinário do Parlamento Europeu. O que é que pode acontecer nas próximas horas? Bom, em primeiro lugar, eu penso que devemos ver este pedido de adesão formal à União Europeia por parte do presidente Zelensky e das autoridades ucranianas como uma afirmação de soberania. No momento em que a Rússia pretende subjugar a Ucrânia e limitar-lhe as suas possibilidades de ação e impor-lhe um estatuto de neutralidade, a Ucrânia faz uma afirmação de soberania, que acolheu uma resposta de simpatia, eu diria, de abertura por parte da Presidente da Comissão Europeia já ontem, dizendo que a Ucrânia seria bem-vinda na União Europeia, e posso adiantar que amanhã o Parlamento Europeu, na sua sessão plenária extraordinária sobre o tema da Ucrânia, vai aprovar uma resolução em que está proposto que se manifeste um apoio à atribuição à Ucrânia de um estatuto de candidato à adesão à União Europeia. E também, entretanto, porque há um processo complexo que depois se seguiria, ao aprofundamento, entretanto, do acordo de associação que já existe entre a União Europeia e a Ucrânia e que é também ele o resultado de uma afirmação de vontade política da Ucrânia de adesão aos valores europeus. E nesta resolução, Pedro Silva Pereira, é mencionada algum tipo de urgência na análise deste pedido, que essencialmente o Parlamento Europeu insta as instituições a ponderar esse estatuto da Ucrânia? Um calendário não, aliás o alto representante para a política externa, José Borrell, teve a ocasião de dizer que esses processos são processos complexos e, portanto, não estamos a falar de qualquer coisa que pudesse ser decidida muito proximamente. Normalmente esses processos demoram alguns anos, aliás vários países em lista de espera, em estádios diferentes da sua preparação da adesão à Comissão Europeia. Tudo começa com este pedido, depois a notícia desse pedido tem que ser levada ao Parlamento Europeu e aos Parlamentos Nacionais. O Conselho teria que decidir critérios de elegibilidade para a adesão e depois seria preciso negociar os acordos de adesão, verificando-se o cumprimento desses critérios de elegibilidade. Normalmente esses processos demoram algum tempo. É por isso que é tão importante investir na solidariedade imediata de curto prazo com a Ucrânia e também no desenvolvimento de um acordo de associação muito singular que existe já entre a União Europeia e a Ucrânia e que foi, aliás, o motivo de uma grande controvérsia política na Ucrânia, porque realmente, por alturas de 2013, havia uma opção de intensificar as relações com a Rússia ou de optar por uma relação mais próxima com a União Europeia. O presidente ucraniano da altura pretendia essas relações com a Rússia e foi uma movimentação popular que levou à sua deposição, e este acordo que agora existe, comercial e económico e de parceria política entre a União Europeia e a Ucrânia, é já, digamos assim, um sucedâneo dessa alternativa de uma relação próxima com a Rússia e, portanto, um sinal de que a Ucrânia acredita que o seu caminho, o seu futuro estratégico está numa relação com a União Europeia. Houve alguns países europeus, devo dizer, que propuseram uma espécie do chamado fast track, e uma forma de simplificar... E essa será, Pedro Silva Pereira, essa será a vontade da Ucrânia e do presidente ucraniano e dos próprios ucranianos numa situação como esta? As instituições europeias não estarão a considerar, enfim, analisar este pedido formal
num molde e numa janela temporal mais rápida do que aquilo que é historicamente conhecido nos processos de adesão? Eu acredito que as circunstâncias com que estamos confrontados são muito excepcionais. E, aliás, só isso é que explica que, ainda antes do pedido de adesão da Ucrânia, a Presidente da Comissão Europeia tenha formulado sinais de abertura tão claros que certamente resultam de contactos que já fez com outros líderes europeus. E, portanto, dentro daquilo que for as possibilidades permitidas pelo Tratado de Lisboa, certamente que este pedido será visto com benevolência, com vontade política, com abertura, como digo, por parte das instituições europeias. Mas portanto, por outras palavras, desculpa interrompê-lo, Pedro Silva Pereira, por outras palavras, Ucrânia na União Europeia sim, mas quando, previsivelmente? A Ucrânia na União Europeia, sim, eu acho que essa afirmação depende de um acordo político, a decisão no Conselho tem que ser tomada por unanimidade e, portanto, nós neste momento não estamos em condições de dizer que as condições estão reunidas para isso, mas o sinal de abertura é, como sinal político, já muito importante. A União Europeia está a declarar que reconhece a autonomia soberana da Ucrânia para decidir o seu destino e as suas parcerias e a dizer que há um caminho para andar nesta relação que pode vir a conduzir, de facto, à integração da Ucrânia na própria União Europeia. Ajude-me também, essencialmente, só aqui a percorrer os critérios objetivos para esta adesão num cenário em que, existe unanimidade entre os governos nacionais e, dois, existe esse reconhecimento do sentido de urgência. Estamos a falar objetivamente do quê, em termos de critérios? Bom, em primeiro lugar, o Tratado de Lisboa, o único critério que verdadeiramente estabelece é que um país requerente tem que partilhar os valores da União Europeia, que estão inscritos no artigo 2º do Tratado de Lisboa. Depois, os critérios de elegibilidade têm normalmente que ver com as condições de adesão ao mercado único e, portanto, a adoção da legislação comunitária que permite que o mercado único funcione de forma adequada, com plena integração das economias, e depois ainda os critérios essencialmente políticos. Tem que ver com o respeito pelo Estado de Direito, o modo de funcionamento da democracia e esses valores são também aferidos normalmente nos processos de adesão. Os processos não são simples, por isso nós hoje temos na lista de candidatos a Albânia e a Macedónia do Norte, o Montenegro, a Sérvia e a Turquia, como digo, em condições muito diferentes. Há outros candidatos ainda interessados, mas que não têm o estatuto de candidato, como é o caso da Bósnia e Herzegovina e do Kosovo. Isto para dizer, portanto, que aquilo que a Ucrânia está a pedir é o iniciar de um processo e, por isso, tem alguma razão o alto representante Josep Borrell quando diz que certamente esta é uma questão política importante que aponta para um horizonte de futuro para a Ucrânia na sua relação com a União Europeia, mas há neste momento uma guerra em curso e, portanto, questões muito urgentes são aquelas que dominam a nossa agenda do dia-a-dia. Pedro Silva Pereira, uma última questão para tentar perceber se existe aqui alguma semelhança em termos de elegibilidade em comparação com a NATO, porque a NATO nos seus tratados para a adesão à Aliança Atlântica, países que tenham disputas territoriais em curso não podem aderir. Eu pergunto-lhe se também é o caso, numa situação em que a Ucrânia está a ser invadida, tem uma invasão e uma violação da sua integridade territorial em curso, se isso também é um critério que pode atrasar e bloquear o processo. Os critérios de elegibilidade, como digo, para além daquele respeito pelos valores da União Europeia, são definidos caso a caso à mesa do Conselho e com a participação do Parlamento Europeu. E, portanto, nós não podemos dizer neste momento quais serão, no caso concreto da Ucrânia, as condições de elegibilidade que vão ser fixadas. Mas não escondo que esse é um problema. Em todo o caso, é preciso sublinhar que a adesão à NATO é
do ponto de vista político, um movimento muito diferente da adesão à União Europeia. Porque a adesão à NATO tem uma consequência imediata, que é os países membros da NATO passam a beneficiar da proteção coletiva concedida pelo artigo 5º, em que um ataque a um é considerado um ataque a todos e, portanto, legitima uma defesa coletiva. No caso da União Europeia isso não acontece, porque não se trata de uma aliança militar. Agora, é evidente que nós também temos que nos colocar no horizonte de procurar uma solução pacífica para este conflito, e isso significa encontrar as melhores soluções institucionais para aquilo que mais importa neste momento e que é a paz. Veremos como é que este pedido da Ucrânia se inscreve nesse processo, mas a prioridade de todas neste momento é mesmo o cessar-fogo e a paz para a Ucrânia. Pereira, obrigado pelas suas explicações aqui nesta emissão especial. Uma boa tarde.